De Deus em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versos de 1 a 10. Provérbios 3, do 1 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Roguemos ao Senhor então, irmãos, que Ele nos auxilie para compreendermos a palavra de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado seja teu nome, Senhor, porque podemos ler a tua palavra, podemos ouvir, Senhor, a pregação do Evangelho. Nós te suplicamos nesse momento, ó Pai, que o teu Espírito nos ilumine, nos auxilie no entendimento, na compreensão da palavra, mas que, sobretudo, ó Pai, nos ajude a guardá-la em nosso coração e também a praticá-la. Que a tua palavra, Senhor, seja luz para os perdidos, alimento para os famintos, edificação para o teu povo, para que assim o teu reino avance. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, a vida desse lado da eternidade, ela é curta. E tendo em vista que a vida aqui é um tanto quanto curta, nós temos duas opções. A primeira é poder vivê-la de forma plena. A segunda é, infelizmente, desperdiçá-la. É bem verdade que o outro lado da eternidade, aquilo que graciosamente nos espera, é incomparavelmente melhor, como diz o apóstolo Paulo. E muitas vezes nós desfrutamos e vislumbramos tanto aquilo que está por vir, aquilo que Cristo preparou por nós, que poucas vezes nós percebemos que viver aqui, desse lado de cá da eternidade, nos reserva grandes maravilhas. Meus irmãos, viver aqui desse lado da eternidade deve também ser visto por nós como uma dádiva de Deus. Há coisas excelentes aqui que nós devemos desfrutar. É incrível que o mesmo apóstolo Paulo que nos diz, que nos fala que estar com Cristo, ou seja, viver do lado de lá da eternidade, é incomparavelmente melhor. Paulo também diz que ele não sabe o que escolher, pois viver aqui, nesse momento, nesse tempo ao qual nós estamos vivendo, também é de certa forma tão maravilhoso que ele diz, eu não sei o que ele escolher. Quando Paulo fala acerca disso, o que é que ele tem em mente a tal ponto dele ficar em dúvida se ele deve escolher entre estar com Cristo ou viver aqui? Aquilo que Paulo tem em mente, e ele vai falar em Filipenses capítulo 1, é que viver ainda nesse momento dessa eternidade, Paulo vai dizer que viver aqui ele pode pregar o Evangelho. Desfrutando desses dias aqui, irmãos, nós podemos ver os nossos familiares, aqueles que estão bem distantes do Senhor, serem alcançados pelo Espírito Santo e se converterem. Nós não iremos desfrutar disso na eternidade. Na eternidade você não poderá ver pecadores sendo redimidos, pecadores sendo alcançados, se convertendo, professando a fé em Cristo Jesus. Pois na eternidade isso já não mais vai existir. Aqueles que estarão conosco já serão parte da nossa família da fé. Enquanto nós estamos aqui, nós temos esse privilégio. E Deus nos abençoou durante 2025, podendo ver irmãos sendo alcançados pela graça de Deus, professando a fé. Mas veja, desse lado aqui da eternidade,
nós temos a graça do Senhor de poder ter filhos. Nós não desfrutaremos disso na eternidade, irmãos. Nós não poderemos ver, não teremos a alegria de ver os nossos filhos crescerem. Isso é dádiva de Deus, que nós só podemos desfrutar ainda nesse momento aqui da eternidade. Alguns aqui já tiveram a alegria de poder verem os seus netos e acompanhar o crescimento deles. Meu irmão, você não verá isso no outro lado da eternidade. Então nós precisamos entender que viver desse lado aqui é muito bom. E nós precisamos viver esse momento da eternidade de forma plena e não desperdiçá-la. Veja, queridos, na eternidade nós não teremos a alegria de, por exemplo, ver o Flamengo perder ou o São Paulo ganhar. Isso são coisas que devem alegrar o nosso coração, não é verdade? Então, o livro de Provérbios, ele nos ensina, irmãos, que se nós desejamos viver nesse momento aqui da vida de uma forma plena, nós precisamos balizar e seguir a nossa vida não conforme os pressupostos desse mundo. Se nós queremos viver a vida nesse momento aqui de forma plena, nós devemos seguir os princípios e os ensinamentos que a Bíblia, e principalmente o livro de Provérbios, nos traz. Eu não sei você, mas muitos aqui planejam o seu próximo ano. Colocam metas, alguns são mais levam isso tão a sério que fazem lista, escrevem, colocam em um mural no quarto, que é para todo dia olhar o que é que deve fazer, metas a serem alcançadas, uma série de coisas. E se nós desejamos, muitas vezes, alcançar tudo isso, nós precisamos entender que talvez você consiga, se o seu objetivo for prosperidade financeira, pode ser que, de fato, você termine em 2026 sendo uma pessoa mais próspera financeiramente. Mas talvez o caminho a qual você vai seguir para ter mais prosperidade, às vezes vai te levar à ruína. E o lado de lá da eternidade que te espera, talvez não seja agradável. Talvez você deseje que 2026 seja um ano no qual você finalmente consiga colocar o shape, perder uns quilos, ter uma saúde melhor, diminuir o açúcar, comer menos sobremesa, se controlar nesses momentos. São coisas que nós desejamos para 2026. Mas talvez as nossas motivações de buscar uma saúde melhor estejam distantes daquilo que Deus deseja que sejam as motivações do nosso coração. Talvez, e certamente, 2026 reserva que a gente tome grandes decisões. A vida muitas vezes nos coloca em uma estrada de uma bifurcação e a gente precisa escolher qual lado a gente vai seguir. E diante dessas decisões as quais nós precisamos tomar, como tomar decisões que de fato possam agradar a Deus. 2026 nem chegou e tem gente que já está perdendo os cabelos por isso, sendo tomado por uma ansiedade, por uma preocupação do que virá. 2026 é ano de eleição, então talvez a gente já se preocupe com as tretas que às vezes vai rolar na família. Como aquietar o nosso coração? Provérbios de 1-3 nos traz então essa consciência. Provérbios de 1-3 hoje, irmãos, nos ajudará a entender quais devem ser não somente as nossas prioridades ou os nossos desejos para 2026, mas também nos serve de auxílio para entender como então nós devemos alcançar aquilo que Provérbios de 1-10 hoje nos traz. E o primeiro elemento, o primeiro aspecto que Provérbios nos traz, nos versos de 1-2, é justamente sobre a paz que é permanente. Como eu disse, irmãos, 2026 é ano de eleição. E 2025 já terminou com uma certa polêmica. Não bastasse a Havaianas, que todos nós gostamos, alguns aderiram ao boicote, outros começaram a comprar, tudo por conta de um pé direito ou um pé esquerdo. E, meus irmãos, talvez em 2026 nós precisamos guardar o nosso coração. Então, nós precisamos primeiramente entender qual é essa paz a qual Provérbios de 1-2 está nos narrando e nos falando. Eu gostaria que você novamente voltasse os seus olhos para o texto sagrado e me ajudasse lendo os versos 1 e 2. Por gentileza, leia em voz alta, em nome de Jesus. Você também que está na sua casa, assistindo aí da internet, leia também em voz alta, em nome de Jesus. Versos de 1-2, queridos, por gentileza.
Os 3 primeiros capítulos de Provérbios, eles vão constantemente repetir essa expressão. Filho meu, filho meu, filho meu. A imagem que nós temos aqui é de um pai em pé, onde o seu filho está assentado, e ele ensina a sabedoria da vida. Sabedoria não na perspectiva humana, mas na perspectiva bíblica, divina. Veja, irmãos, o nosso mundo é um mundo criado por um Criador. E aquele que nos criou, não somente nos criou e nos deixou ao Deus dará, mas Deus nos criou e governa as nossas vidas. A vida, queridos, ela deve ser vivida conforme o Deus Criador ordenou que as coisas, então, pudessem ser estabelecidas. A palavra de Deus, constantemente, ela vai nos apontar para essa realidade da nossa filiação celestial. O fato de que nós somos filhos de um Pai divino, celeste. Constantemente, a palavra de Deus nos traz essa consciência e essa certeza. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O que nós precisamos entender, irmãos, é que hoje o Deus Pai, aquele que governa a nossa vida, hoje deseja ensinar a sua sabedoria aos seus filhos. Essa mesma palavra que repetidas vezes nos diz que somos filhos de Deus, ela também nos diz que aqueles que são filhos de Deus andam nos seus caminhos. Como todo filho geralmente herda características físicas, às vezes emocionais dos seus pais, nós também, sendo filhos de Deus, nós devemos andar conforme o nosso Pai Celeste anda. 1 João, capítulo 3, verso 10, nos traz justamente essa certeza. Aqueles que são filhos de Deus guardam os seus caminhos, obedecem à sua lei. 1 João 3,10 vai dizer: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Primeira perspectiva que esse texto nos traz é que os filhos de Deus, eles devem guardar a lei do Senhor. Eles devem não se esquecer dos ensinos de Deus, eles devem guardar a lei de Deus, os seus mandamentos no seu coração. E qual é a promessa a qual nos aguarda? É que se vivermos conforme a lei de Deus, nós então teremos dias, anos de vida acrescentados. E esses anos, eles não serão, porque talvez viver muitos anos aqui, para muitos talvez não seja uma boa escolha. Mas o Senhor nos promete que esses anos serão vividos em paz. Serão vividos em paz. Nós precisamos entender qual é a paz, irmãos, que o texto está nos alertando, e a paz que Deus, de fato, nos promete e nos concede a desfrutarmos hoje. Essa paz, primeiramente, é a paz com Deus. Meus irmãos, nós nascemos em um contexto em que nós éramos inimigos de Deus. Ninguém aqui nasceu amigo de Deus. Ninguém aqui nasceu filho de Deus. Todos nós nascemos criaturas de Deus, criação de Deus. Mas filhos de Deus é uma condição a qual Deus Pai nos adota em Cristo Jesus. A nossa paz com Deus é fruto daquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nós só podemos gozar de paz com Deus pelo fato de que Cristo padeceu no Calvário, pagando o preço do nosso pecado. Romanos capítulo 5, verso 1 vai nos dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz a qual o texto diz que nós gozaremos, meus irmãos, não é ausência de tribulação nesse mundo. A nossa paz, ela não deve ser um resultado de uma vida em um mar calmo. Porque se a nossa paz depende de circunstâncias, essa não é a paz a qual Deus nos promete. A paz verdadeira, ela vem primeiramente pelo fato de que Deus morreu pelos nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. Deve ser
ou deveria ser atormentador para aqueles que hoje não estão em uma condição de paz com Deus, a sua vida, meu irmão, é uma bomba relógio. Se você não tem paz com Deus, cada ano que se passa, você se aproxima de estar perante a esse juiz, a qual você não tem paz. E esse que é o justo juiz, ele é todo poderoso. Imagine a situação terrível de alguém que estará presente diante de um Deus que é justo, mas que ao mesmo tempo é tão poderoso, que criou todo esse universo somente com a força de sua palavra. Imagine um dia você estar diante dele e você não poder ter paz com ele, mas você ser inimigo dele. Deve ser atormentador. Mas, queridos, para nós que hoje estamos em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Os dias que se passam nas nossas vidas não são assustadores. Aquilo que nos espera, aquilo que está por vir na minha vida e na sua vida, na vida de todos aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, não é algo assustador. Meus irmãos, nós não precisamos temer 2026 ou aquilo que acontecerá. Nós não precisamos temer as circunstâncias que estão por vir em 2026 ou aquilo que ainda nos aguarda em 2025. Custe o que custar, irmãos, nós temos paz com Deus. A verdadeira paz, ela vem primeiramente do fato de que nós temos paz com Deus. Nós não somos seus inimigos, pelo contrário, nós somos filhos amados de Deus. Mas talvez a gente pense, mas essa paz, ela é somente uma perspectiva futura. Eu queria algo mais presente. Eu queria desfrutar dessa paz hoje, no meu dia a dia. Como é que eu posso, então, desfrutar dessa paz? Aqueles que têm paz com Deus, irmãos, podem provar também nesse mundo uma paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, o que é uma paz que excede todo entendimento? Você não vai provar dessa paz que excede em todo entendimento se toda a circunstância da sua vida, nesses dias, nesses próximos dias, serão dias tranquilos. A paz que excede todo entendimento, ela excede todo entendimento porque é um ser humano que desfruta de paz em contextos de tribulação. Quando Paulo fala acerca da paz que excede todo entendimento, em Filipenses, Paulo se encontra naquele momento no cárcere, preso. Naquele momento, o povo de Deus estava sendo perseguido pelo Império Romano. E Paulo diz, vocês podem, nessa era, nesse momento, provar a paz que excede todo entendimento, mesmo diante de todo esse cenário ao qual vocês estão vivendo. E o que é essa paz que excede todo entendimento? Se não confiar de que o Deus soberano é e está a nosso favor. Aquilo que traz paz ao seu coração, meu irmão, não é a ausência de tribulação, mas é o fato de que Deus é por você. A prova de que Deus é por você é que você obedece à sua lei, você vive para a glória de Deus, não para obter algo. Aquilo que Provérbio nos ensina não é faça X que Deus lhe dará Y. Nós só podemos viver uma vida a qual nós desejamos obedecer os mandamentos de Deus, porque, primeiramente, Cristo outorgou e operou isso em nosso coração e em nossa vida. Você certamente, meu irmão, deseja que 2026 seja um ano de paz, mas não pense que essa paz será fruto de dias tranquilos, sem dificuldades, sem diagnósticos que sejam ruins, sem parentes dando problemas. A nossa paz não pode depender disso. A paz deve ser o resultado de quem confia em Deus todos os dias. A paz, ela deve ser fruto de alguém que crê que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meus irmãos, a paz, ela não vai ser porque nós vamos controlar 2026. Porque você controla os seus dias, o seu dia a dia. A paz, ela é fruto de alguém que caminha com o Senhor todos os dias. É alguém que sabe que, independentemente daquilo que aconteça,
O Deus soberano, o Deus todo-poderoso, já disse, eu tenho paz com Ele. E é a partir dessa paz que então eu desfruto da paz que excede todo entendimento. Meu irmão, certamente você deseja um 2026 pacífico. Um 2026 mais relax. Mas a paz, meu irmão, se o que você espera é porque 2026 será um ano calmo, entenda. Esse lado de cá da eternidade é um mundo quebrado, castigado pelo pecado. Você pode planejar os seus dias, você pode fazer reservas, mas ainda assim, a dinâmica de viver em um mundo quebrado é que todos nós estamos sujeitos a dias ruins. E a nossa paz não pode depender de como nós estamos vivendo ou do momento que nós estamos passando. A nossa paz, ela é fruto dessa realidade. Aquilo que Cristo fez por nós. Certamente, irmãos, 2026 será um ano de paz. Se todos os dias nós lembrarmos disso, Deus estará conosco todos os dias. Foi uma promessa dele. E aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Primeiro ensinamento que Provérbios nos traz é que Cristo garantiu para mim e para você uma paz duradoura e não momentânea. A segunda realidade a qual o texto nos chama, e que talvez seja aquilo que você almeja para 2026 e para os seus o seu dia a dia, é que você possa ser uma pessoa mais respeitada. Então, Provérbios de 3-4 nos ensina que esse respeito ele vem de um caráter íntegro. Eu gostaria que mais uma vez você me auxiliasse, lendo por gentileza os versos 3 e 4. Veja, se o verso 1 e 2, ele fala mais acerca de uma realidade do nosso coração, de uma situação a qual nós estamos em Deus, uma situação de paz, algo que talvez não seja tangível, não seja palpável. Os versos 3 e 4 nos fala de algo que é visível, algo que pode ser tocado. Os versos 1 e 2 falam da realidade do nosso coração, mas os versos 3 e 4 falam acerca do nosso estilo de vida, de como nós vivemos, de como nós nos comportamos. Benignidade é uma tradução da palavra hesed, a palavra hebraica hesed. É uma palavra que é usada para se referir ao amor pactual que nós temos com Deus. Já a palavra fidelidade, ela se refere a essa verdade sendo encarnada no nosso dia a dia. Há uma vivência, uma prática, uma vida santa. Agora observe, qual deve ser o ornamento mais bonito da vida cristã? Aquilo que deve ser como um colar, que deve estar no nosso pescoço. A benignidade e a fidelidade. A benignidade e a fidelidade. O que é que isso envolve, irmãos? A primeira é uma condição. Veja, nós vamos viver em uma vida de fidelidade ao Senhor, não porque através disso nós vamos obter respeito, mas nós vamos viver uma vida de fidelidade ao Senhor devido à benignidade, ou seja, aquilo que a palavra hebraica chama de hesed, ao amor pactual. Nós vivemos uma vida de santidade, não porque através dela nós esperamos que Deus venha a nos beneficiar com algo em troca. Deus não é Deus, meu irmão, de barganha. É por isso que nós precisamos entender que todos os nossos atos de fidelidade, a nossa vida diante de Deus, ela é um reflexo do nosso relacionamento que já existe com Deus. Nós vivemos uma vida de fidelidade ao Senhor como uma resposta de gratidão àquilo que Deus já fez em nossas vidas. É acerca disso que Paulo vai falar lá em Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A NVI vai traduzir como tende em vós a mesma ação que houve em Cristo Jesus. Aquilo que Cristo executou, a sua obra, ela foi feita devido a um amor a qual ele tinha por Deus Pai e pelos seus irmãos. A nossa vida de fidelidade a Deus,
ela é fruto disso, ao amor que nós já desfrutamos para com o Senhor. Todas essas virtudes, talvez ser uma pessoa benigna, ou seja, ser uma pessoa que ama ao Senhor e ser uma pessoa fiel à palavra de Deus, diante da nossa cultura a qual nós vivemos hoje, talvez isso não seja visto como grandes virtudes. É bem verdade, irmãos, que muitas vezes o nosso tempo presente aqui vê como cafona, como algo antiquado amar a Deus. As pessoas hoje esqueceram que existe um Deus Criador e muitas vezes nós somos ridicularizados pelo fato de que nós professamos uma fé, de que nós amamos a esse Deus. E talvez ser uma pessoa fiel à Sagrada Escritura, talvez não vai ser o caminho mais excelente para que você busque uma promoção no seu trabalho. Mas muitas vezes aqueles que estão em cargos de autoridade sobre as nossas vidas, eles não veem com bons olhos o fato de você ser uma pessoa fiel e temente a Deus. E aí é que está, meu irmão. Qual é o respeito que você almeja ter? Você almeja ser respeitado por quem? Quem é que você quer conquistar a atenção? Provérbios 3 e 4, irmãos. Ele nos chama a buscar o respeito, o favor de Deus e não dos homens. Vale muito pouco ganhar esse mundo, mas como reflexo de ganhar esse mundo, perder a alma. E queridos, talvez na dinâmica da nossa vida, alcançar o favor de Deus, muitas vezes vai envolver, talvez, momentos difíceis e algumas discussões com os nossos parentes mais queridos. E o que é que a gente deve fazer diante disso? O que é que a gente deve buscar diante dessas questões? De quem você almeja o respeito? É do Senhor? É dos seus amigos da faculdade? Que te estimulam a viver uma vida bem distante do Senhor? É bem certo, irmãos, que se nós vivermos esse amor pactual que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, sendo fiel a Ele e à sua palavra, de fato, irmãos, isso é uma prova viva de que nós temos o favor de Deus. Provérbio nos ensina que a melhor reputação, ela não é construída diante de pessoas, mas diante de Deus. A nossa obediência, a fidelidade não é uma moeda de troca, mas uma expressão do relacionamento pactual com Deus. Nós vivemos em uma cultura de aparência, que nos leva a ter respeito, ou respeito de pessoas que nós deveríamos valorizar muito pouco a opinião. Que as tuas ações, elas te levem a amar mais ao Senhor e a encontrar o favor dEle. Lembre-se, nós somos fiéis ao Senhor por conta daquilo que Ele já fez por nós, do seu amor pactual. Gostaria que você agora orasse os versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós falamos no começo dessa mensagem, a vida ela nos leva a caminhos a quais nós precisamos escolher qual direção nós vamos tomar. Há momento que a vida ela se assemelha justamente a uma estrada, em uma viagem, a qual você está diante de uma bifurcação e que muitas vezes você não sabe qual direção tomar. Veja, o que é que traz paz ao seu coração? Quando você sai para viajar, o que é que te dá confiança? É o fato de que você conhece a estrada ou o fato de que Deus te dá a direção? Amém. Veja, a nossa paz e a nossa confiança, ela não deve ser um resultado de alguém que sabe a estrada. A sua confiança não deve estar no seu planejamento para 2026.
A sua confiança deve estar no fato de que Deus estará com você hoje em todo 2026, meu irmão. Se a tua confiança depender das tuas perspectivas, do teu entendimento, é um caminho muito vulnerável. No Antigo Testamento, e até mesmo até hoje em dia, em algumas religiões, nós vemos algumas pessoas que tentam buscar conhecer o futuro. Talvez você, dentro da sua dinâmica religiosa protestante, talvez você já desejou alguém que apareça para você e diga: eis que te digo, amanhã você irá ganhar R$1 milhão. Talvez você deseje isso, alguém que venha lhe dizer qual será o benefício do seu futuro. Em 2026 será o ano da promessa da sua vida. Você finalmente vai encontrar o príncipe encantado. Aí, às vezes ele não vem da melhor forma, né? Às vezes o príncipe encantado vem mais parecendo um sapo. Às vezes, talvez, se você buscar isso, minha irmã, tome cuidado. Mas era muito comum no Antigo Testamento, como eu falei, até mesmo em algumas religiões, as pessoas buscarem conhecer o futuro. Procurar um adivinho, alguém que supostamente conhecia ou poderia prever o futuro. E a gente vê, às vezes hoje, crentes buscando um profeta que venha dizer o futuro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Conhecer ou querer conhecer o futuro não é coisa de cristão, é coisa de pagão. Quem deseja saber o futuro não é o crente, é o pagão. Porque Deus não quer, irmãos, que a gente saiba aquilo que nos aguarda amanhã. É por isso que Ele é o Senhor do nosso amanhã. Pertence a Ele. Aquilo que o Senhor deseja para você, não é que você sabe o que vai acontecer com você em 2026. Aquilo que Deus deseja para você é que você confie no Senhor, naquele que sabe qual é o teu amanhã. Em nome de Jesus, entenda, querer conhecer aquilo que está por vir não é coisa de crente. Esse desejo que nós temos, às vezes religioso, muitas vezes vindo de uma influência pentecostal, de querer que alguém nos conte o amanhã, não é algo bíblico, não é um caminho cristão, é um caminho pagão. Mas talvez você queira conhecer o seu Senhor do seu amanhã, não através de uma perspectiva religiosa, não buscando um adivinho ou não buscando um profeta. Mas talvez a forma pela qual você esteja tentando usurpar o seu amanhã das mãos do Deus divino é através do seu entendimento. É através da sua sabedoria. É aquilo que é chamado de materialismo. É você confiar não no Senhor, mas é você confiar na sua própria força. Talvez você esteja esperando e feliz por 2026, porque você já tem tudo desenhado. Você já sabe o que você vai fazer nesse mês, nesse próximo mês, nesse próximo mês. Entenda, meu irmão, é muito bom fazer planos. Mas se a tua confiança está nisso, você é exatamente aquilo que Provérbios hoje exorta, condena e chama você a mudar. Você é alguém que se apoia no seu próprio entendimento. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 12, vemos Deus chamando Abraão, no começo do relacionamento de Abraão com Deus ainda, Deus fala para Abraão o seguinte: sai da tua terra, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei, sai da tua parentela. Observe, Deus manda Abraão seguir uma direção a qual Abraão não conhece. Abraão vai caminhar sem saber para onde Deus está levando. Abraão não conhece o caminho, não conhece a direção. Mas isso não o assusta. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Só depois de caminhar muito tempo, anos, é que Deus vai dizer: e aí, Abraão, onde está a tua segurança? É porque tu conhece o caminho, é? É porque tu sabe a direção? É tolice, meu irmão, à luz de Provérbio isso. Buscar confiança porque nós conhecemos é nada mais, nada menos do que se apoiar no nosso próprio entendimento. Talvez nós estamos caminhando por um caminho de vulnerabilidade, não porque estamos procurando, através de um meio místico, saber o nosso futuro.
mas talvez seja porque nós queremos entender todas as coisas. E, meu irmão, talvez em 2026 você não vai entender muitas coisas. Talvez em 2026 você não entenda porque você acabou perdendo o emprego. Talvez em 2026 você não entenda o porquê você recebeu um diagnóstico tão ruim. Mas se a tua confiança depender do Senhor, do fato de que, independentemente, Ele conhece todas as coisas, meu irmão, 2026 nos aguarda. E nós viveremos 2026 de forma confiante, em nome de Jesus. Amém? A idolatria moderna, meu irmão, é confiar mais no próprio entendimento do que em Deus. A fé madura, ela aprende a caminhar quando o mapa ainda é incompleto. Foi justamente aquilo que Abraão fez. Muitos cristãos hoje, pessoas que vivem de fato para o Senhor, estão paradas no tempo. Não sabem se casam ou se não casam, porque querem entender tudo aquilo que aguarda. Pessoas não sabem se aceitam ou se não aceitam alguma proposta de emprego, porque querem saber de tudo, conhecer todas as variáveis, para uma vez conhecendo todas as variáveis, então poder tomar alguma decisão. Isso é idolatria. Isso é andar por um caminho vulnerável. Em nome de Jesus, confie no Senhor. Ainda que você não conheça a estrada, confie naquele que governa todos os seus dias. Que a sua confiança esteja nisso. Que você desfrute de 2026, todos os dias da sua vida, entendendo que há um Deus que governa a tua vida. Não confie no seu próprio entendimento. Não se apoie nisso, mas se apoie no fato de que Deus governa todos os dias da sua vida. Versos de 7 a 8. Por gentileza, peço que mais uma vez você me ajude lendo esses dois versos. Veja, irmãos, a saúde que Provérbios oferece, ela começa na alma, mas ela alcança todas as áreas da nossa vida. Nós lemos durante a liturgia Salmo 32, ao qual o salmista vai claramente dizer que os seus pecados trouxeram consequências difíceis para a sua saúde física. Muitas vezes, a nossa ansiedade, o nosso esgotamento, ela não é fruto do porquê nós trabalhamos demais, mas talvez seja fruto de que nós queremos conquistar todas as coisas através do nosso esforço. Porque nós achamos que somos autossuficientes. Agora, nessa sessão de 7 a 8, o sábio vai então falar para o seu filho que se ele deseja ter uma saúde e vigor físico, isso vem do fato de que ele precisa depender do Senhor. De que ele não pode, em nenhuma hipótese, buscar um caminho de autossuficiência. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A raiz de todo pecado é querer desfrutar ou buscar um caminho de autossuficiência. Mais uma vez, ele coloca aqui essa perspectiva de tentar ser sábio aos próprios olhos, de confiar em si mesmo, de brincar com a realidade do mal presente em nossas vidas. Ele vai dizer, isso é um princípio que leva qualquer um à ruína. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos depender de Deus. Meu irmão, se há algo maravilhoso que nós vamos poder desfrutar em 2026, não tenha dúvida, é depender do Senhor. É depender de Deus. Meus irmãos, às vezes nós dependemos tanto da estabilidade do nosso trabalho. Estude e passe em um concurso. Mas quantas pessoas buscam uma alternativa de concurso para que possam, então, gozar de uma certa estabilidade da vida?
Talvez você de fato consiga uma estabilidade financeira, mas haverá tantas outras áreas da vida que você precisará depender do Senhor. Veja, meu irmão, talvez você é concursado e você sabe que você, diferentemente de um empresário, a sua vida ela é mais linear. A vida de um empresário, ela às vezes é mais inconstante, há momentos de alta, há momentos de baixa. Há uma certa instabilidade. Mas em nome de Jesus, quando você se assentar para comer com os seus familiares e ver a sua mesa farta, a sua geladeira cheia, lembre-se que isso não é primeiramente resultado do teu esforço. Não seja autossuficiente. Mas lembre-se, isso é graça de Deus na tua vida. Isso é depender do Senhor. A melhor coisa, um dos melhores privilégios que nós temos aqui é o fato de que nós dependemos do Senhor, meu irmão. Dependa do Senhor e desfrute disso. Por fim, nós temos aprendido à luz de Provérbios alguns princípios. Primeiro, é que se nós desejamos ter uma vida de paz, nós precisamos daquilo que Cristo conquistou por nós. Segundo, o respeito que mais precisamos almejar é o de Deus e não o dos homens. Por isso precisamos viver com integridade. Terceiro, confiar no Senhor nos dá segurança para caminhar. Quarto, temor ao Senhor nos proporciona uma vida menos adoecida. O último que nós veremos hoje, agora, é que a mordomia, ela produz prosperidade. Prosperidade aqui, irmãos, não é um mal em si. A prosperidade não é um mal. Dinheiro, irmãos, não é algo que vem do maligno. Deus não condena, meus irmãos, a pessoa ser bem-sucedida financeiramente. É dádiva do Senhor. Aquilo que a palavra de Deus nos exorta é amar o dinheiro, é amar as riquezas. Aqueles que amam a riqueza vão buscar tê-la de qualquer forma. Não se preocupam do jeito que ela virá. Se será através da mentira, se será através do prejuízo de alguém. A prosperidade verdadeira, ela vem como fruto de alguém que se contenta naquilo que Deus pode dar. Essa é a verdadeira prosperidade. Meu irmão, se você se contenta com aquilo que você tem hoje, você é próspero. Há muitos que hoje, à luz da perspectiva da sociedade a qual nós vivemos, são prósperos. Moram nas melhores mansões de Maceió, nos melhores apartamentos, nos lugares mais privilegiados. Mas o fruto disso, às vezes é a corrupção. Às vezes é o prejuízo de outros. Isso não é prosperidade. Pois aqueles que buscam viver dessa forma, demonstram claramente na sua forma de viver que não têm paz com Deus, que são inimigos do Senhor. E é bem certo que um dia eles verão a pobreza a qual eles estão inseridos. Mas para aqueles, irmãos, que têm o seu pão, vindo do suor do seu rosto, vindo da benignidade do Senhor, do seu amor, da sua santa providência, é prosperidade. Meu irmão, que em nome de Jesus, antes de você querer mais para 2026, queira primeiramente um coração que se alegra com o que já tem. Se o seu coração não se alegra, meu irmão, com aquilo que você tem hoje, esqueça. 1 milhão não será o bastante para você, nem 2, nem 3. O seu coração é insaciável, porque o seu coração não se satisfaz com o Senhor. Ele se satisfaz com a riqueza. E nada desse mundo poderá satisfazer o seu coração. Porque o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Não seja escravo da riqueza. Provérbios, verso 29, então, vai nos dizer: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Que em nome de Jesus, irmãos, o Senhor nos ensine e nos ajude a ter um coração contente. Meus irmãos, nós precisamos entender que dificilmente nós iremos seguir esses preceitos e esses provérbios de forma plena. Nós vamos muitas vezes falhar, assim como muitas vezes nós falhamos em 2025.
Quantas vezes em 2025 você confiou muito mais no seu entendimento, nas tuas previsões, do que no Senhor? E talvez em 2026 você falhe miseravelmente também, de novo, em relação a isso. Talvez em 2026, novamente, meu irmão, você vai perder muitas noites de sono. Porque você muitas vezes vai depender muito mais de saber o seu futuro do que confiar que Deus está nele. É por isso, irmãos, que jamais eu e você vamos ser o homem de Provérbios. Jamais eu e você seremos o filho que ouviu a sabedoria de seu pai e de forma plena a obedeceu e a seguiu. Provérbios nos fala acerca do Filho de Deus, aquele a qual manifesta toda a sabedoria divina. Provérbios nos fala acerca de Cristo. Foi Ele, meus irmãos, e por Ele que nós temos paz. É por Ele que nós temos confiança no nosso amanhã. É por Ele que nós confiamos na providência do Senhor. Porque se Deus nos amou a tal ponto de prover em nossas vidas o perdão dos pecados através da morte do seu Filho, será que Ele não vai nos prover aquilo que a gente precisa para viver em 2026? Ele certamente vai prover, irmãos. Talvez não da forma como eu e você gostaríamos, através do suor do nosso rosto. Pode ser que ela venha através da ajuda e do auxílio de alguém, da benignidade e do amor de alguém. Mas seja qual for a forma, lembre-se, é Cristo que nos garante um direcionamento de vida. É Cristo e é através da identidade e daquilo que Ele fez que nós somos, então, abençoados com o favor de Deus. Essa é a realidade que nós estamos inseridos. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de que você lembrasse, o provérbio não nos fala sobre ganhar de Deus através de uma vida de obediência. O provérbio não nos promete, irmãos, que se fizermos X, vamos ganhar Y. Ele não nos chama a viver uma vida em santidade com esse objetivo. Mas, primeiramente, ele nos exorta e nos lembra que toda a nossa fidelidade é um reflexo do nosso amor e do amor pactual de Deus que nós desfrutamos. Em nome de Jesus, meu irmão, não perca o sono em 2026, com preocupações, com ansiedades. O que vai roubar o seu sono em 2026 não é um diagnóstico ruim. Não é se candidato A ou B ganhar. O que tira o teu sono é não descansar no Deus que governa o teu amanhã. Em nome de Jesus, meu irmão, não procure saber o seu futuro. Procure confiar no Senhor. Esse é o caminho que nos dá paz. Meus irmãos, a vida desse lado da eternidade, de fato, é muito curta. Que através da sabedoria bíblica nós possamos, então, tentar vivê-la de forma plena. Mas se falharmos, Cristo já garantiu uma vida abundante para mim e para você na eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai. E bendizemos o teu nome, Senhor, por tua graça, que é melhor do que a vida. Agora, Senhor, nos visita, trazendo paz ao nosso coração. Nos enche, Senhor, do teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, por tua graça e por teu favor, sermos achados em ti e poder, Senhor, desfrutar desse lado da eternidade em plenitude. A plenitude que somente Cristo pode garantir em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.